Ô pessoal, tudo bom? Então, hoje eu estava dando uma olhada no CoinMarketCap e uma moeda em específico me chamou muito a atenção por conta do seguinte. Nos últimos dias, eu já estava de olho aqui, eu sempre fico de olho, né, em algumas moedas que estão tendo um crescimento um tanto quanto diferente das outras, né? E nos últimos dias a iOS me chamou a atenção, porém nada fora do normal, né? Sempre o mercado escolhe umas duas, três moedas aí para poder crescer mais do que em relação a outras. A Tron também, nos últimos dias, tem um crescimento bom. Porém, o que realmente me chamou a atenção foi essa moedinha daqui, ó. A Storm. A Storm ela teve um crescimento de mais de 200% na última semana. Mas, o que acontece é o seguinte, um crescimento de 200%, ele não é tão expressivo assim no mercado de moedas digitais, de criptomoedas. Porém, quando o mercado está um tanto quanto morno, como ele está aqui, em que ele nem está crescendo tanto, nem ele está descendo tanto, uma moeda como essa ela está se destacando com 200% de crescimento. Nenhuma outra moeda chega nem perto no top 100 aqui em relação a esse crescimento que ela está tendo. Então, o que acontece é o seguinte, não foi só esse aspecto que me chamou a atenção. Deixa eu falar para vocês aqui o que realmente me chamou a atenção foi isso aqui. Quando a gente dá uma olhada aqui, peraí que está carregando, mas quando a gente dá uma olhada aqui no volume de transações das últimas 24 horas, a gente sempre teve a predominância do Bitcoin, do Ethereum, do Tether nos últimos tempos aí, né? Ele começou a surgir no mercado. Porém, essa Storm, ela está tendo aqui um volume em 24 horas maior do que todas essas outras moedas aqui, que é normal esse volume grande. Então, uma moeda que está em 57 no ranking, que antes não estava nem no ranking 100, ela está tendo um volume em 24 horas de 2 bilhões de dólares, é um volume extremamente expressivo. E aí foi isso que me chamou a atenção. Eu fui começar a dar uma estudada sobre essa moeda. E nesse vídeo, daqui a pouquinho mais para frente, eu vou falar para você se vale a pena ou não você entrar no mercado dessa moeda, se ela tem potencial de crescer, certo? E caso você for entrar, como entrar da melhor forma possível para poder você não ter prejuízo, você não ter perdas realmente significativas em relação a essa moeda, que esse é o grande problema, esse é o grande medo das pessoas que estão pensando em investir nessa moeda, das pessoas que estão pensando em investir em qualquer moeda que está tendo um crescimento forte aí, aparente, né? Porque o que acontece muito é o seguinte, as pessoas, elas veem uma moeda crescendo muito, algumas pessoas simplesmente se jogam naquela moeda e torcem para que ela continue crescendo, aí acaba tendo prejuízo, algumas acabam tendo lucro, porém, a grande maioria das pessoas, elas ficam na dúvida, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, e acaba não indo, ou acaba indo na hora errada, e é sobre isso que eu vou falar, para você entrar da melhor forma possível nessa moeda, caso você venha fazer isso, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui da moeda. A Storm, ela... Deixa eu abrir aqui o gráfico de um ano dela. Aqui, em janeiro, ela teve um crescimento muito forte, tá vendo? Quando a gente olha esse período de janeiro aqui, dia 5 de janeiro, essa data é bem comum para mim, porque foi a data em que a Tron também deu o picozão dela, né? A Tron cresceu muito aqui no dia 4 e dia 5 de janeiro, no mesmo período que essa moeda. Porém, ela teve esse crescimento expressivo, caiu, como quase todas as moedas, como todas as moedas, na verdade, né? E agora ela está tendo esse crescimento aqui. Porém, o que chama a atenção dessa moeda não é o preço dela em si, e sim o volume que ela está tendo. Repare que nesse período aqui, ela tinha um volume de transações em 24 horas que variou durante o crescimento absurdo dela, né? Ela começou aqui em $1 milhão, subiu aqui para 2, 3, 5, 7, 10, 15, e chegou aqui a um pico aqui de 30 milhões, mais ou menos, né, de dólares. O que acontece repare no volume que ela está tendo nesse exato momento. Ela está tendo um volume aqui, estava em 30 milhões e de repente foi para 1 bilhão, 2 bilhões de dólares em 24 horas. E aí, quando a gente para ver os últimos dois grandes rallies aí, que eu estou lembrado, realmente grandes mesmo, foi o da Ripple em dezembro do ano passado, em que a moeda ela veio aqui um crescimento de volume em 24 horas também, de meio bilhão, né, 500 milhões, e aí começou a crescer aqui
1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 6 bilhões. E aí foi descendo e crescendo também. E chegou aqui a um topo histórico aqui de 8 bilhões, parece, de volume em 24 horas, né? Então, você repara que existe um crescimento muito forte do volume em 24 horas antes de um rally de fato começar. Depois ele reduz um pouquinho, depois ele começa de novo, o rally forte, forte mesmo. Mesma coisa aconteceu com a Tron em janeiro, no início de janeiro. Ela vinha aqui de um volume de 1 bilhão, mais ou menos, e aí começou a crescer, chegou aqui a 2 bilhões, 3 bilhões, de repente 5 bilhões, que foi o topo histórico dela. E hoje em dia tem um volume menor até do que a própria Storm, né? E aí o que chama atenção é que a Storm não é uma moeda que está lá no ranking no top 10 ou no top 15, top 20, ela está no top, não está nem no top 50, né? Então ela cresceu muito nos últimos dias, chegou aí próximo ao top 50 e tem um grande potencial de crescer ainda mais. Então, o que eu tenho a dizer em relação a se você deve entrar nessa moeda ou não? Na minha visão, existe uma grande possibilidade de a gente começar um rally muito forte dessa moeda, sim, de fato. Porém, você tem que tomar alguns cuidados, né? Vamos dar uma olhada aqui dentro do... Aqui na própria Storm. Vamos dar uma olhada aqui no market dela. Dentro do market dela, a gente tem aqui o maior volume de transações acontecendo na Upbit, ou Upbit, né? E o segundo maior volume acontecendo aqui na Binance, seja em Storm para Bitcoin, Storm para Ethereum, Storm para moeda da Binance, enfim. A gente tem um volume aqui muito grande acontecendo. Quando a gente vem na própria Binance, carregando aqui o site da Binance, quando a gente vem aqui na própria Binance, a gente tem aqui hoje, sábado, né, dia 24, o volume aqui, em primeiro lugar, da Storm, seguindo pela Tron, seguindo pela própria moeda da Binance, trocada por Bitcoin, né? Então, o que acontece é, a gente está tendo aqui, se você somar o volume da Tron com o volume da BNB, a gente não tem nem o volume que está acontecendo com a Storm. Então, é uma moeda para você realmente ficar atento aí ao mercado dela, porque ela tem uma grande possibilidade de um rally acontecer nos próximos dias. Tem que ficar atento a isso. E isso tudo começou de um dia para cá. Vou botar aqui no gráfico de um dia. Vou botar o gráfico aqui de 7 dias para ficar mais claro isso. Em gráfico de 7 dias, a gente tem aqui, ó, ontem, dia 23 de março, a moeda estava 0,02. Chegou a um máximo aqui histórico de 0,8. 0,08, né? 0,079. Ou seja, 4 vezes maior. E agora está aqui em 0,06. Ou seja, 3 vezes maior do que estava ontem. Beleza? E aí, qual é a minha recomendação para você que está pensando em entrar em investir na Storm, mas está preocupado se de fato deve ou não fazer isso? Enfim, minha recomendação é o seguinte: sempre haja com stop loss. Isso é uma coisa fundamental. Então, você tem que colocar a sua entrada, tem que ficar atento a suportes e resistências da moeda, tá? Então, por exemplo, coloque um suportezinho como esse aqui, de 0,5 talvez, ou um suportezinho como esse aqui, de 0,6, certo? Sua entrada aqui, entrando agora em 0,61, 0,061, e aí você coloca o seu stop loss. Porém, não é simplesmente colocar o stop loss. A grande maioria das pessoas, elas entram na moeda, dá exemplo aqui da Tron, que aconteceu com muita gente. As pessoas entraram aqui, estavam com medo de entrar na moeda, né? Vou, não vou, vou, não vou. Aí resolveu não ir, aí o rally continuou, aí depois resolveu... Aí o rally continuou, viu que tinha potencial, resolveu entrar. Enfim, a pessoa entra aqui em 0,15. Aí ele coloca o stop loss dele, sei lá, em 0,10, por exemplo. Não necessariamente esse valor, estou falando um valor qualquer aqui. E aí a moeda ela começa a crescer, 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 0,20, caramba, dobrei meu dinheiro, estou ficando rico. E a moeda ela pega, cai, depois ela começa a crescer de novo e tal. E o que acontece é o seguinte: quando chegou aqui no topo histórico,
se a pessoa manteve, existem três níveis de pessoa. A pessoa que simplesmente comprou sem querer saber mais nada, simplesmente comprou a moeda. A pessoa que comprou colocou stop loss. A pessoa que colocou stop loss, ela está mais preparada. E existe a pessoa que colocou stop loss e foi regulando o stop loss. A grande sacada é essa, vá regulando o seu stop loss. Então, o que acontece é, a moeda estava aqui em 0,15. Digamos que, para dar um exemplo mais real aqui, digamos que a pessoa comprou aqui em 0,20, certo? Ela cresceu até 0,28 e aí depois deu a caída. A pessoa que simplesmente comprou e não colocou stop loss, chegou aqui, ela estava no prejuízo já, né? A pessoa que colocou o stop loss aqui em 0,18, por exemplo, a moeda, ele não aproveitou a subida da moeda, porque quando assim que ela caiu, você acabou vendendo no seu stop loss de 0,18. A pessoa que colocou em stop loss e foi ajustando aos poucos, isso torna muito mais seguro o seu investimento em uma moeda que você não é tão longo prazo assim, que está acontecendo durante um rally, principalmente, né? Isso aumenta a sua segurança para entrar nesse tipo de investimento. A pessoa que foi ajustando o stop loss conforme a moeda foi crescendo, talvez tenha colocado o stop loss aqui em 0,25. Então, ela fez o lucro de 0,20 até 0,28. Quando a moeda caiu aqui para baixo de 0,25, ela fez a venda e ficou tranquila. Entendeu? Então, o grande segredo, se você está querendo entrar nessa moeda, é você colocar o stop loss e ir ajustando esse stop loss aos poucos. Beleza? Isso aí é uma dica que eu já dei algumas vezes, principalmente nas lives, nas aulas que eu faço aqui no canal. Beleza? Então é isso. A moeda ela tem aí um grande potencial de começar um rally forte aí nos próximos dias. Fique atento, não necessariamente vai acontecer isso, não é uma recomendação de compra, uma recomendação de venda ou recomendação de qualquer tipo de coisa, é simplesmente a minha visão do mercado. E sempre vá operando com stop loss para você manter sua segurança, beleza? Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber as notificações, porque eu sempre vou estar postando novos vídeos como esse, vídeos que, por exemplo, esse vídeo aqui, se você está vendo ele hoje, dia 24, dia sábado, né? Dia 24 de março, você vai ter uma vantagem em relação a uma pessoa, caso realmente aconteça um rally aí nos próximos dias, em relação a uma pessoa que vai ver esse vídeo somente, sei lá, dia 26, segunda-feira, ou dia 27, enfim. Então é importante você se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar atento a quando os vídeos são postados, beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, porque isso vai ajudar o canal a crescer cada vez mais e isso vai fazer com que eu possa postar cada vez mais e mais conteúdos e me dedicar cada vez mais ao canal também para poder ajudar ele a crescer. Então, deixando seu like, se inscrevendo, você vai estar ajudando o canal a crescer, inclusive mostrando para o YouTube que esse é um conteúdo relevante, beleza? Então é isso, fique atento a essa moeda, fique atento aqui ao canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!